E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Marcos novamente. Eu estou aqui para fazer aquela pequena revisão, pessoal, do conteúdo, tá? Eu quero que vocês curtam bastante, tá? Dê um gostei e aí dê um comentário também, tá? No vídeo se você gostou ou não, tá? Pode colocar alguma contribuição. Pessoal, então hoje nós vamos falar e revisar sobre a gravitação universal, que foi fundada e formulada por Newton, tá? Claro, né? Nas outras aulas eu acabei até falando, né? Que Newton ele disse que chegou em um lugar mais longe porque se apoiou em ombros gigantes, né? Nós vamos falar aqui o nome dessas pessoas aqui que ele também se baseou para construir suas leis de Newton e toda a sua criação também, claro, na física. Tá? Vou falar um pouco da história, pessoal. Rapidinho para a gente revisar: geocentrismo e heliocentrismo. Geocentrismo, terra, geo é terra, centrismo, centro. Terra, o centro do universo. Então isso significa que Aristóteles e Ptolomeu, o que eles confirmaram, né, e fizeram também a população, né, também acreditar, né, naquilo que eles diziam. Claro, eram realmente pensantes, filósofos, né, saberes do conhecimento, né, tinham grandes saberes do conhecimento, e a igreja também consolidava, né, os seus feitos. E o que aconteceu, pessoal? Eles disseram isso, né? Cláudio Ptolomeu foi o que realmente mostrou que os movimentos que os astros faziam em torno da Terra eram circulares, né? Órbitas circulares. Mas uma coisa eles foram certos, que todos os corpos, né, tinham um formato muito esférico, né? Mas por muito tempo, né, passou, aqui está em antes de Cristo, 384 a 322 Aristóteles viveu antes de Cristo, e aqui só em 1473, e aí com o nascimento de Copérnico, entre outros, 1500 também, 1500, 1600, com o nascimento de Galileu, né, em 1642, o falecimento de Galileu, na verdade, Galileu é de 1500. Então, olha só, pessoal, Copérnico, Tycho Brahe, que se destacou bastante, e Johannes Kepler. Eles começaram a observar a partir de quê? De telescópios. Kepler foi um dos primeiros que também fez um telescópio, né? Um dos primeiros, tá? E aí outros vieram, né, melhorando, né? Cada vez. O Galileu Galilei foi um dos primeiros também telescópios que ele fez, foi por Galileu Galilei, né? Não só Kepler, né? Mas Galileu Galilei já pegou, né, e a ideia de Kepler já foi aprimorando ela. Então, pessoal, eles comprovaram, né, e aí Johannes Kepler também fez suas leis, criou 3 leis que nós vamos já falar, que a Terra e o universo não representavam aquilo que anteriormente eles estavam vendo e que as pessoas estavam acreditando, que era estudado, né, e ensinado desde o conhecimento básico, né? Então, pessoal, o que acontece? Surgiu aí essas leis de Kepler, né? Kepler fundamentou e formou essas leis para entender, né? Então nós vimos o quê? Que as leis de Kepler, né? Elas são 3. A primeira lei é a lei das órbitas. Significa o quê? Que o planeta que ao redor do Sol, né, ele faz um movimento não circular, mas uma órbita elíptica. O que é uma órbita elíptica, pessoal? É um formato de uma elipse, que tem 2 focos e um centro também, tá? Ou seja, tem 2 focos. E um desses focos, pessoal, é o Sol, tá? O Sol é um desses focos. Então, um planeta vai passar por 2 pontos, o ponto de periélio e afélio. O ponto de periélio é o ponto mais próximo, né, do Sol, e o afélio é o ponto na órbita mais longe do Sol. Então ele concluiu que na lei das órbitas, todos os corpos, né, que estavam próximos, né, no caso era um sistema solar, já comprovava, já tinha ideia que sim, então ele fundamentou a partir disso que os planetas ao redor do Sol, ele girava, tá, em sua órbita, cada planeta tinha uma órbita, um astro ou qualquer corpo celeste orbitando o Sol, ele é aplicado também essas órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei de Kepler, tá, são a lei das áreas. O que essa lei fala das áreas? Que qualquer planeta, né, que nessa órbita elíptica, de forma de uma elipse, ele varre uma área, né, próxima do Sol, assim como em uma distância maior ele vai varrer outra área, vai varrer no sentido mais claro que eu tento falar, mas ele vai projetar em relação ao centro do Sol até esse planeta, tá, uma área.
próxima do Sol. E também um rastro também de área que ele pode passar lá no afélio, que é um ponto mais longe na órbita, claro, desse planeta ao redor do Sol. Então essas duas áreas, não importa qual seria o raio, né? O que essa lei disse, que essas áreas são iguais. Claro, eles passando em um mesmo período de tempo. Então, nesse mesmo período de tempo, por exemplo, se ele gastou um mês em uma área próxima à região do Sol, que foi ali mostrada ou estudada, feito uma como posso dizer, uma suposta anomalia, talvez, ou até mesmo uma suposta área que eu quero descobrir entre esse planeta mais próximo do Sol e esse mesmo planeta que vai fazer uma órbita mais longe do Sol, né, quando estiver numa órbita com um raio maior. Então, a lei das áreas significa que essas áreas vão ser iguais, essas duas áreas, e também o período vai ser o mesmo. Tá? Se tiver um mês que ele gastou próximo do Sol, nessa área com um raio maior vai ser também o mesmo período. Tá? E aí, já que estamos falando de períodos, nós vamos falar dos períodos. Né? É a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. O que significa, pessoal, essa lei dos períodos? Ele disse que o período t ao quadrado é igual a uma constante proporcionalidade vezes o que? O raio médio ao cubo. O que é esse raio médio, pessoal? É o raio entre o periélio e o afélio, tá? Ou seja, é o ponto mais próximo do Sol, da órbita, e o ponto mais longe. Então, vai ter um raio aí da elipse, e esse raio, o centro desse raio, basicamente, é o raio médio que nós chamamos aqui nessa forma. Ok? E também esse T é o período. Que período é esse? É o período de translação, pessoal. É o tempo que um planeta gasta para girar em torno do Sol. Ou seja, o período, o tempo que ele vai gastar para girar em torno do Sol. Ou seja, é o movimento de translação que a Terra faz em torno do Sol. E o de rotação, só para lembrar, né? Em torno do seu próprio eixo. Tá? Eu vou trocar agora a folha para a gente falar sobre o outro ponto que a gente teve aula dessa semana. Bom, pessoal, a gente falou também sobre rodas, né, e alavancas, né? Nas alavancas, pessoal, foi constatado, né, que existem alguns comportamentos diferentes em alavancas, tá? Como assim, professor? Nas alavancas, nós temos várias máquinas, tá? Vamos chamar essa parte que nós estamos estudando de máquinas simples, que a alavanca é um tipo de máquina, né? Arquimedes dizia o seguinte, né? Um princípio também de Arquimedes, o princípio da alavanca. Me dê uma alavanca que eu moverei o mundo. O que ele quis dizer com isso? Né? Que se ele tivesse uma alavanca gigante, né, a Terra, o planeta Terra seria como se fosse uma força resistente que ele queria levantar, e imaginando que todo o universo seria um plano, né? Ele conseguiria ir com um ponto de apoio, né? Me deu um ponto de apoio, seria basicamente parecido com esse, né? Um ponto de apoio e uma alavanca que eu moverei o mundo. Ele disse isso, né? Significa que ele ia mover um planeta. Só que Arquimedes também era filósofo, pessoal. Então essa foi uma filosofia, né? Ditos filosóficos. Tá, então vamos lá. Nas alavancas, pessoal, nós temos 3 tipos que nós vimos. Quais? A interfixa, interpotente e interresistente. A interfixa é quando nós aplicamos uma força e precisamos de um apoio para levantar a força resistente. FR de força resistente, essa força pote aqui, né, que eu chamo de pote, mas é força potente, pode ser representada só pela letra P também. Então, força potente, força resistente, e aqui nós temos o ponto fixo, o ponto de apoio, tá, pessoal? Aqui é o ponto de apoio, tá? Apoio, e aqui também é apoio, tá? Apoio, e aqui também é apoio. O ponto fixo é o ponto de apoio, tá? Ou seja, o ponto de apoio vai estar entre a força potente e a força resistente, tá? Então, por exemplo, na tesoura, a tesoura é um exemplo que nós temos, tá, pessoal? É um exemplo de força interfixa. Então, na tesoura é um exemplo de alavanca interfixa. Por exemplo, aqui, ó, vou trouxe uma tesoura. Nós temos aqui a parte que nós vamos segurar, onde que nós vamos aplicar a força. Então, esse movimento aqui é de força. Então, tudo que aplicarmos uma força é a força potente.
Aqui no meio, pessoal, toda tesoura tem um ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto de eixo para ela fazer um movimento de corte, tá? E esse ponto aqui de eixo está sendo o nosso apoio. E o que é a força resistente? É aquilo que vai ser cortado, né? Então, se eu querer cortar o pincel, não vou fazer isso, pessoal. Mas eu vou cortar o papel, alguma coisa. Isso significa que é a força resistente, aquilo que vai contra o movimento para ele gerar. Então, o exemplo aqui da tesoura é também um exemplo de alavanca, né? Um processo de alavanca, que eu aplico uma força potente e ela vai me gerar um movimento da força resistente. Então, por exemplo, se eu quero levantar um objeto muito pesado, eu tenho que colocar um apoio entre a força resistente, que é aquilo que eu quero levantar, e aplicar uma força no sentido para baixo, né? Como se fosse uma alavanca. A outra é a força interpotente, ou seja, agora a força potente vai estar entre o apoio e a força resistente. Ó. Essa força potente que estava aqui, ela veio para cá, trocou de lugar com o apoio, tá? Então nós temos o apoio aqui, nós temos a força potente e nós temos também a força resistente. Qual é um exemplo disso, né? O nosso próprio, né? A nossa própria força do braço, né? Com o antebraço e também a parte do nosso músculo, né? Dos bíceps. Então é como se essa parte aqui, né? O nosso cotovelo fosse o apoio, né? Vamos imaginar você na quebra de braço, você tá e apoia o cotovelo, né? Então significa que isso está sendo um apoio, tá? Essa parte aqui, ó, né? Que nós temos o músculo, é chamada de a força potente, tá? E essa aqui é a força resistente, aquilo que a gente vai levantar. Então quando a gente vai pegar algum objeto, né? Que eu vou pegar a tesoura, então a força resistente, aquilo que eu vou levantar. Tá? Aqui é onde vai estar sendo vai estar saindo a força do músculo e aqui está sendo o apoio, né? Então, pessoal, esse é um exemplo de força potente. Força interresistente. O que é a força interresistente? É onde agora a força resistente está no meio, tá? O ponto de apoio está aqui e a força potente está desse lado, né? Vou colocar até uma seta aqui para baixo, que a força potente sempre aponta para esse lado. Um exemplo disso, pessoal, é quebra-nozes. Quebra-nozes, você coloca ele, né? E no meio, né? Então você tem a força potente que você vai apertar, né? Vou imaginar assim, quebra-nozes. Então, mais ou menos vai ficar aqui o quebra-nozes, você vai apertar para quebrar ele, né? O nós. Então aqui na frente vai ter um apoiozinho. Esse apoio, né, vai dar sustentação para quebrar. Outro ponto também de interresistente é a pinça. Pinça de você usar, né, as mulheres usam para também fazer a sobrancelha, né? Onde você vai pegar vai ser o que, pessoal? Onde você vai pegar vai ser a força potente, a força aplicada, que você faz isso, tá? Atrás, aqui na ponta, né? Aqui assim, é o apoio, né? E no meio é onde eu vou aplicar, tá? É onde vai estar a força resistente. Então, a força interresistente é quando a resistência vai estar onde, pessoal? Vai estar no meio, tá? Eu vou aplicar uma força no meio, tá? A força vai ter que estar no meio, ou seja, é o exemplo do quebra-nozes, tá? Então, agora o outro outro ponto que eu quero falar é sobre a roda. A roda foi considerada hoje ainda uma das maiores invenções do homem. Depois do fogo, a roda é uma das maiores invenções. Aí depois vem a escrita, né? Então, a roda é uma máquina simples, pessoal, que veio para facilitar os movimentos que existem, tá? Então, de fato, pessoal, a roda veio para facilitar, né, alguns objetos que existe força, né? Exige muita força. E, por exemplo, eu vou citar aqui, por exemplo, chave de fenda, né? Então, o movimento giratório, né? Veio a ideia disso, né? A broca, né? Para facilitar o movimento giratório. A tarraxa de violão é como se fosse algo que eu fico apertando lá a corda do violão até afinar, facilita para chegar no tom certo, né? A maçaneta, né? Você às vezes tem a maçaneta, aquela do formato mais circular, ou aquela outra maçaneta normal, comum, né? A maçaneta é um tipo de movimento que a gente faz, circular, para facilitar o movimento, né? Então, a roda, nesse caso aqui, ela está em um conteúdo, né? Também de alavancas, mas é mais a aplicação sobre o tipo de roda, né? Então nós temos vários tipos, até mesmo a polia. A polia, né, é um tipo de roda que nós utilizamos, pessoal, para fazer o quê? Para a gente
facilitar também o movimento, né? Pegar, por exemplo, um balde de água no poço, quem já fez isso sabe, né? Quem nunca fez, tem um poço gigante que tem água. Existe uma polia que passa uma corda e essa corda tem um balde amarrado. Então eu jogo o balde lá no fundo do poço e eu vou puxando a corda, né? Dificilmente eu faria. É bem pesado o balde, claro, por conta da altura, né? Quanto maior a altura, maior a força eu vou aplicar. Só que com a polia fica mais fácil porque ela vai facilitar o movimento, tá? Pode ser uma polia fixa e uma polia móvel, tá? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre as polias. Então a roda é uma aplicação do dia a dia que nós observamos, tá? Então vamos passar aqui para frente. Bom, sobre as rodas, né, ou polias ou roldanas, né, são praticamente as mesmas coisas, tá? Nós temos dois tipos, né, as fixas e as móveis. As fixas, elas ficam presas, tá? E eu preciso só de um. Por exemplo, aqui eu quero levantar um objeto e chegar até uma posição, né, que eu queira, né, levantar ele. E aí eu utilizo uma polia fixa aqui, presa no teto, e eu aplico uma força aqui com a corda ou um fio, e eu vou conseguir, né, sem precisar colocar muita força, né, levantar esse objeto, né. A tendência então aqui, ó, para esse objeto aqui levantar. As móveis é um exemplo prático que nós vamos ter de uma polia fixa e as móveis. Pode ter vários esquemas aplicados à física com várias polias móveis. Isso, quanto maior a quantidade de polias móveis, a gente vai conseguir também colocar, né, a menos força, não precisa tanta força para executar ou levantar um objeto muito pesado, né, ou até mesmo a transmissão de um movimento para o outro, tá? E aí, esse peso aqui que nós vamos falar, então qualquer peso, qualquer objeto vai ter um peso, sua massa, vezes a influência da gravidade, tá, pessoal? Esse peso aqui, vamos lembrar, esse peso aqui é a carga, tá, que vai ser levantada, tá? E essa carga que vai ser levantada, a gente tem que considerar ela, tá, sempre considerando a sua massa. Sempre considerando a massa. Porém, pessoal, nós temos a influência da gravidade, porque esses corpos aqui vão levantar. Como eles vão levantar, pessoal? O que acontece? Gravidade. Então, eu tenho que lembrar isso aqui, ó, que o peso é igual a massa vezes gravidade, tá? Então, se ele te dá o peso, tá? Aqui o peso tem que ser em newtons. Então, eu vou ter que, se eu te dar a massa, você tem que aplicar a gravidade para colocar o peso, tá? E essa fórmula aqui representa a força que eu tenho que aplicar para levantar um tipo de carga com peso, tá? Sobre 2 elevado a n, onde esse n, pessoal, é a quantidade de polias móveis, tá? Então nós aplicamos aqui a quantidade de polias móveis. As fixas não importa tanto, nesse caso porque elas vão ficar fixas, mas sim a quantidade de polias móveis vão nos mostrar várias aplicações. Mas por que, professor, que a polia ela faz isso? Porque no movimento aqui, ó, que eu tenho de um objeto preso a uma polia móvel aqui, ó, essa polia é móvel, ela vai dividir, esse peso vai se subdividir igualmente nos dois lados da roldana, tá? Então aqui, ó, tá dividindo o peso. Então só tá dividindo o peso, então tem a metade para cá do peso e a metade do outro peso para esse lado. Então, se eu observar isso, vai ser sempre uma razão de 1 sobre 2 elevado à quantidade. Nesse caso, é 1 sobre 2 vezes P, né? Que é o peso. E 1 sobre 2, tá? Sobre a via das dúvidas, 1 sobre 2, pessoal, aqui está elevado a 1. Tá? Então, se eu tiver duas polias móveis, então eu vou subdividir isso novamente, seria o quarto do peso, né? 1/4 do peso. E aí, 1/4 do peso, né? Deixa eu colocar aqui e mudar. 1/4 do peso é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. E aí eu vou observar que nesse movimento de 1/4 do peso, aumentando a quantidade de polia, eu vou ter duas polias. Então, convencionou-se até chegar a um valor N de polias. Então, com esse N aqui é a quantidade de polias móveis, tá? Só móveis. P é o peso e força é a força aplicada para executar o movimento. Pessoal, nós chegamos até o final. Se teve alguma dúvida ainda, pode deixar o comentário. E, pessoal, bons estudos. Até a próxima.